Algo que com certeza faz falta na vida de muitas pessoas. E principalmente pessoas aí da nossa geração, né? Dos anos 90, né? Eu acho que pessoas em geral, né, amor? Não, Mas eu acho que a nossa geração foi bem afetada. Eu acho que pessoas em geral, mas... enfim... Vamos falar do que a gente conhece, né? Eu tô falando de época, mas é porque as pessoas que eu convivo, no geral, são mais as pessoas da minha idade. Sim. Então, assim, vou falar do que eu convivo e do que eu sei, né? Que é, tipo, gente, ou que tem um pai super ausente, que mesmo vivendo com a mãe, tipo, é só aquele cara no padrãozinho... No padrãozinho, quando eu digo padrãozinho, eu não tô querendo diminuir, né? Tipo assim, é que às vezes fica meio... E nós somos catarinenses e a gente fala muito... Muito inho. Muito no diminutivo. A gente então, adora falar no se diminutivo. você não é daqui e tá achando que é um pejorativo, mas não é. Não, calma, vamos... Faz a frase. Tá, então eu quero dizer que a gente tem um padrão social onde há muito tempo atrás, é óbvio que isso está sendo desconstruído, mas o homem era o cara que trazia o sustento pra casa. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que viveram essa situação de só a mãe ser aquela pessoa amorosa e sentir muita falta do pai. Como, tipo assim, a gente precisa do amor do pai e da mãe, sabe? A gente precisa do amor do pai tanto quanto a gente precisa do amor da mãe. Um recado pros pais aí. O filho não quer só o teu dinheiro. Na real, o filho nem entende o que é teu dinheiro, o que é o sustento, o que é... Sabe? Ele quer que tenha um cara ali parceiro, que esteja o pai presente, sabe? Que assim, ó, o papel do pai é muito parecido com o da mãe, sabe? Tanto na criação quanto no amor. Ambos têm a mesma responsabilidade. Só que a questão é que os pais, principalmente de antigamente, eu acho que hoje até que tá dando uma mudada nisso, eles não têm eles não conseguem ter essa noção. Talvez também passado, né? Construção social acaba sendo passado de geração para geração. O meu pai não me tratou desse jeito e, querendo ou não, falta aquela ligação e eu não consigo tratar meu filho de outra forma porque eu aprendi assim, sabe? Sim. Também eu não vou julgar o meu pai, por exemplo, que eu considero ele um pai muito ausente, tanto que, eu vejo ele uma vez no ano e olho lá, mesmo morando aqui perto, acho que assim, eu entendo por que ele é assim, eu entendo que as outras gerações até eram piores, porque os pais, além de não serem presentes, eram aquele ser rigoroso que tava ali só pra te dar o xingão, mas, gente, a gente tem que ter um mínimo de tato, né, de ver que o teu filho precisa de ti, não apenas no sustento, não apenas na palavra de ordem, né? Sim. Uma coisa que acontece muito também, eu ia falar, né, eu falei da parte dos pais que moram com filhos e são casados com as mães. E, enfim, a gente tá falando aqui realmente de relações héteros e, enfim, de pai e mãe, mas a gente não se preocupa com isso e a gente não quer, nem se preocupa com essa questão e a gente não tá querendo fazer alguma distinção, mas a gente tá falando do que a gente conhece, do que a gente tem propriedade, enfim. Mas, assim, outra coisa que acontece é a questão de, realmente, homens que abandonam as mulheres, né? E deixam elas, tipo assim... E eu não vou nem entrar no mérito de pagar pensão, porque eu sei que tem muito homem não pagador de pensão. Nossa. Muito, pra mas completar, muito mesmo. Pra completar a merda e nem sequer a pensão paga. Mas, tipo assim, ó, cara, eu acho que o pior disso não é nem a falta de grana. É, tipo, tu dizer assim, ó... eu vou vir buscar o meu filho no final de semana tal. E, sabe, a criança se arruma toda bonitinha... Espera por um pai que não vem, que não aparece. Tá entendendo que ele conta pra todas as crianças da escola, todos os amiguinhos, todas as amiguinhas. Ele fala pra pro, ele diz assim, ó, eu vou ver meu pai. E aí fica esperando igual um pamonha. Claro que criança não sabe que tá sendo pamonha, mas ela tá sendo feita de boba. E às vezes a mãe que tem que assumir a responsabilidade de ir lá contar pra criança... E levar todo o peso, né? E, tipo assim, gente, é sério, me dá muita vontade de chorar, cara, porque a criança, ela não entende, sabe? E não aconteceu comigo, gente, mas assim, a criança, ela não entende aquele momento. Ela não entende por que o pai não veio, sabe? Ela simplesmente se sente abandonada naquele momento. E isso marca a gente de diversas formas. Claro que sim, dependendo da idade, a gente não tem entendimento pra processar aquela dor. Sim. O que não significa que ela não é sentida, entendeu? Então, assim, não tô dizendo que... E que não vá, de alguma forma, refletir no futuro, né? Ela pode refletir no futuro. O problema não é nem quando tu é criança. O problema é quando tu é adulto e entende que tu ficou esperando aquele dia. Porque a gente não esquece. A gente não tem entendimento sobre as coisas, mas quando a gente cresce, olha pra trás e a gente diz, cara, quantas vezes o meu pai me deixou esperando? Inclusive, eu lembrei, eu já te contei isso, mas... De um dia que eu fui fazer uma apresentação na escola...
E eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de cantar, assim. Eu não entendo tecnicamente, mas eu gosto. Você canta muito bem. E tenho, assim, uma pegadinha ok. Dá pra muito cantar bem, ok. tem uma voz maravilhosa. Mas sem saber tom, sem saber nada, né? Eu canto Canta como... por amadorismo. Mas enfim, desde pequena eu gostava de cantar. Gritava na igreja cantando praticamente. Né? Porque gostava mesmo. Okay. Mas a gente ensaiou uma música na escola e eu era uma das principais que cantava, sabe? Aquela música do Como é grande o meu amor, né? Tu, Roberto Carlos, né? Tá, mas... Como é grande o meu amor por você. E aí era pros pais? Era pros pais. E lá estávamos nós com um cravinho feito de papel na frente, né? E eu fazendo papel de trouxa no caso, porque meu pai não foi. Então assim, eu ficava lá cantando. E não se esqueça, procurando o pai. Nenhum segundo. Meu Deus, onde é que tá o pai? Tava trabalhando e não foi. Então assim, ó, eu fui embora com aquele cravo na mão, assim, ó, amassando. Porque eu sou assim, né? Se vocês já viram outros vídeos ruim, eu contando da infância e do meu desenvolvimento. A mulher é ruim. Eu fui embora amassando aquilo e eu nunca mais esqueci. Tanto é que assim... Tanto é que tá falando isso hoje, né? Realmente ela nunca mais esqueceu. Não, mas isso gerou em mim uma frustração de... Sabe, não adianta fazer nada pra ele que ele não vai ver ou não vai valorizar. Então, várias vezes eu já pensei em fazer homenagens pro meu pai. E não que eu acho que ele não mereça, porque ele é um baita pai. E, meu Deus, muito obrigada por tudo que você fez na minha vida, pai. Mas, assim, muitas vezes eu deixei de manifestar o meu amor, porque isso me travava, assim, né? Então, acho que é muito importante, independente de tu ser pai e mãe, tu entender que tu influencia de uma maneira muito forte na vida da criança. E não tô dizendo que aquilo marcou na minha infância e aí vai me levar até o resto da vida. Mas é que quando tu é adulto, tu entende como as coisas funcionam. Sim. E tu acha injusto. Mas lembra aquilo que a gente conversou sobre a maioria das pessoas que tem problemas e aí vão a fundo no problema, acaba descobrindo que é com pai ou com mãe? Sim. Sabe, isso de alguma forma realmente afeta muito a vida das pessoas. Tem algumas pessoas que lidam de boa com isso? Tem. Por exemplo, eu. Sou tranquilo quanto a isso, né? Mas eu vejo muitas pessoas que têm problemas e elas carregam esses problemas pro resto da vida e que lá, o começo, a base dos problemas foi o convívio com os pais, tanto às vezes a falta de amor, a falta de afeto, quanto algo assim de estar toda a vida brigando, sabe? Algo de não se entender, não ter diálogo. As diversas coisas, porque né, a gente né, uma criança, ela nasce crua. Né? Quem vai ensinando as coisas sobre o mundo são os pais. E não tô dizendo que o pai é culpado por ensinar errado, mas as coisas que vocês vivem dentro de casa, a criança também vive, né? Um pouco do que se vê nos atendimentos clínicos de psicologia são pais que trazem crianças e dizem meu filho tem problema tal. E aí você vai fazendo um processo de psicodiagnóstico e confere, né? O problema às vezes não é com o filho, né? Não, às vezes não. É muito difícil o problema ser de uma criança, a não ser que ela tenha... É que reflete no filho, cara. Alguma patologia, psicopatologia, mas assim... Ou algum transtorno, enfim. Mas, cara, a criança tá sempre refletindo o comportamento dos pais, né? Na maioria das vezes. Talvez eu não possa falar sempre, mas é assim, ó, batata, tá? Chegou lá, porque o meu filho... Olha, ele é muito teimoso. Nossa, guri, ele não faz nada, não sei o quê. Aí vamos chamar, digamos que o pai, a família para um atendimento em conjunto. Aí, mas aí meu marido não vem. Tá, mas nem se ajeitar um horário pra ele conseguir encaixar. Não, mas não. Não, ele não é teimoso. Não, meu marido não vem. Daí, tipo assim... tá, então a criança que é teimosa, não é o cara, né? Tá ligado? Ele acha muito importante que o filho mude, mas não tá... Ele não tá comprometido com aquilo. Então eu fico pensando assim... Óbvio que isso é um caso hipotético. Mas é só pra fazer uma comparação, pra ficar claro, assim, sabe? Que as pessoas, os filhos, as crianças refletem, cara, e tipo, isso é nítido, sabe? É nítido no comportamento das crianças que elas refletem, tu não precisa ser um psicólogo pra perceber isso. Um comportamento meio agressivo do pai ou da mãe, com certeza a criança também vai ser agressiva. O meu filho é muito negativo, daí vai descobrindo coisas sobre o pai e a mãe, e aí às vezes tu descobre que dessas pessoas diz não até se tu quiser dar R$1 milhão pra ela.
Tipo, quer R$1 milhão? Ai, não, R$1 milhão é muito dinheiro. Aquele ditado... Não, eu acho que R$1 milhão, não tem como, mas vai te fazer falta, tá entendendo? A pessoa é negativa até pra coisa boa, então... Ai, meu filho é muito negativo, sim, olha pra você. Vou ser um pouco otimista agora. Eu acho que a nossa geração, ela pode dar uma quebrada nesse ciclo, nessa roda, digamos assim. Eu acho que, principalmente com esses últimos exemplos, assim, de homão da porra, que é o cara que, além de fazer as coisas que é de sua obrigação, não que cuidar da família não seja, né? Mas tá entendendo que lá naquele padrão de pai não é obrigação. Não existe isso, né? Então, quando ele se preocupa com os filhos, com a criação dos filhos, que faz coisas além do que o padrãozinho tá dizendo, eu acho que isso é um bom exemplo. Eu acho que é nesse sentido que a nossa geração pode quebrar alguma coisa. Eu não tenho objetivo hoje, não tenho... pelo menos não tenho... Fale mais sobre isso. Não tenho concretizado de ter um filho. Hoje eu não penso isso, mas eu já pensei algumas vezes em ter filho e eu já pensei em como ser pai. O fato de você pensar em como ser pai, você já está quebrando o ciclo. Ser um pai não é apenas contribuir com o sustento da família, não é apenas dar aquela palavra de ordem, sabe? Porque pai tinha muito isso, né? Ele era a lei, Ele era a lei, é a referência. Então ele não podia se envolver com as coisas, só ia lá e falava, é assim, né? Então, pô, eu tenho essa nítida consciência, essa nítida consciência de que para ser um pai, você tem que ser um pai presente, você tem que estar ali na educação do seu filho, você tem que demonstrar amor. Que ser pai é estar presente, né? Sim. Acho que vai além disso, é porque não é só tu ter um papel, né? Não é um teatro onde tu recebe um papel e aí tu vai atuar de uma determinada forma, mas é quase isso. Se você tem um papel, e não um papel no caso, e não atua direito, né, não faz o seu papel direito na vida, você não é digno desse papel. E aí a gente vai achar o quê? Outros candidatos para esse papel. Teoricamente, se a gente estivesse falando, né, enfim, fazendo uma analogia, assim. Isso. Mas é que é óbvio que pra criança, por mais que tenha uma referência linda de novo, uma nova referência de pai, né, que apareça alguém na vida dela que faça o papel dessa figura, o crescer e saber que você foi abandonado por um pai, isso não implica lá na infância, mas quando a gente cresce, implica pra caramba, né? Porque a gente entende o significado de tudo isso e acha uma baita de uma sacanagem. Então, assim, pessoal, acho que a gente prega muito diálogo, né? Acho que se você tem um pai ausente, e você tem consciência de que o pai é ausente por causa disso e daquilo, eu acho que ainda dá tempo de você sentar de algum modo e conversar com seu pai. A gente sabe que nem sempre é possível isso e que nem sempre de um diálogo possa resultar algo bom. E né? às vezes a pessoa nem sabe dialogar, né? Às vezes entra num ouvido, sai no outro, o pai continua sendo um pai ausente, um pai ruim. Mas eu acho que não custa nada tentar. Eu acho que esse é um dos conselhos. Porque assim, ó... É complicado suprir a ausência de um pai, né? E agora falando para e agora falando para os homens, eu acho que vamos pensar um pouco mais sobre isso, vamos refletir o que é ser um pai. Se você já tem um filho, por favor, pense muito a respeito. Analise suas atitudes, né? As suas ações. Assim, independente, eu acho que também é legal esse recado para os pais, porque a nossa geração viveu muito essa frustração e aí a gente tá para entrar, né, tá começando uma nova configuração familiar, né, onde existem 2 mães, 2 pais, ou às vezes uma mãe solo, um pai solo que decide ter um filho, né, é possível, hoje a legislação permite isso, então a gente tem que entender que a gente é uma figura de referência, independente se você é uma mãe sozinha, se você é um pai sozinho, se você tem uma outra configuração familiar, por exemplo, numa família homoafetiva, é que vocês têm papéis fundamentais na educação e na criação dos seus filhos, né? E que tudo que a gente vai aprendendo, né, a gente vai se construindo, né, com uma série de eu acredito nisso, né, que a gente se constrói a partir de uma série de vivências e de experimentações também sociais. Então, assim, gente... O que é que a gente se relaciona mais socialmente, né? A pessoa que cria a gente, né? A pessoa que tá ali sempre. Então, cara, pensem muito bem em que tipo de pais e mães vocês estão sendo ou vão ser antes de projetar e de conceber um filho, né? Ou se ter um filho não planejado, mas que pense isso então durante a gestação, durante todo esse período, porque você tá criando um ser humano e, tipo, que tipo de ser humano que eu vou ajudar a criar? Isso aí. Eu acho que essa é a maior reflexão pra mim, assim.
A gente... É impossível falar desse negócio de um jeito descontraído, né? Mas é muito sério pra mim, sabe? Pra mim é muito sério. Na minha vida e na vida das pessoas que me cercam, eu vejo como isso tem um impacto gigante, assim, né? Então... Isso aí, pessoal. O recado foi dado, né? Seja um pai presente. Parece algo tão lógico, né? Mas as pessoas realmente não fazem. Um dia isso não vai precisar ser dito, eu espero. E não esqueça de se inscrever e também dar o joinha, que é muito importante pra nós. Obrigada, então, gente. Até o próximo vídeo. Até mais.